16 de novembro do ano de 1922, nasceu em Portugal um dos maiores escritores do mundo contemporâneo, José Saramago. O único até hoje, escritor, de língua portuguesa que ganhou o Nobel de Literatura. Nós temos uma literatura exuberante, a começar talvez do nosso maior aqui do Rio de Janeiro, mas que é o maior também nosso no mundo, que é Machado de Assis. Temos Guimarães Rosa, temos Carlos Drummond de Andrade, temos a ucraniana que viveu no Brasil, no Rio de Janeiro, a vida toda, que foi Clarice Lispector. Temos homens e mulheres estupendos no campo da nossa literatura no Brasil e em Portugal. E Saramago, um homem genial, que morreu com 87 anos de idade, produziu coisas decisivas e buscou ser o melhor como escritor, o melhor como alguém que produziu arte, o melhor como alguém que foi capaz de nos trazer coisas que nem imaginávamos na literatura. Quem lê o Memorial do Convento, Levantado do Chão, sabe o quanto ele colaborou e colabora com aquilo que é a literatura. Por isso, nós temos de honrar as pessoas que são as melhores pessoas entre nós. E elas não são as melhores, como eu dizia, como forma de arrogância, de petulância, mas porque elas fazem com que a gente se sinta bem de ter sido contemporâneo ou contemporânea dessa pessoa. Mas o que eu gosto de lembrar é o quanto José Saramago, no ano de 1995, lançou um livro que é absolutamente impactante, Ensaio sobre a Cegueira. Evidentemente, há pessoas que cegas são porque a natureza assim construiu ou tiveram algum tipo de distúrbio, alguma patologia depois durante a vida, mas o que o Saramago trata nessa obra, Ensaio sobre a Cegueira, é a cegueira intencional, proposital da mente. O livro Ensaio sobre a Cegueira, que aliás se transformou em filme, depois dirigido pelo Fernando Meirelles, é um livro que trata de uma sociedade que, se você e eu não tomarmos conta, a gente dela se aproxima, em que as pessoas vão ficando paulatinamente, pouco a pouco, vão ficando cegas em relação à realidade, em relação à convivência, em relação àquilo que é benéfico, em relação àquilo que é correto. Por isso, o ensaio sobre a cegueira, evidentemente, trata não da cegueira no sentido do impedimento físico, de enxergar com os olhos, mas com o obscurecimento da nossa mente. Aliás, para quem leu o livro Ensaio sobre a Cegueira, sabe que começa com um motorista. O Saramago tem duas grandes qualidades. Nesse livro ele não dá nome a ninguém. É o motorista, é a mulher do motorista, é o médico, é a mulher do médico. As pessoas não têm assim um nome. E a mulher do médico, aliás, é a única que enxerga. É a única que não é cega em relação a tudo que ali acontece. Mas o pior da história, porque o livro é muito impactante, e ele tem a ver com isso que a gente vai pensar um pouco hoje, é que no ensaio sobre a cegueira, por que nós vamos ficando todas e todos cegos, no sentido físico da não visão pelos olhos, entra assim em jogo a regra do cada um por si, Deus por todos, cada uma por si, Deus por todas. E aí a lógica é a barbárie, a brutalidade, a violência, a incapacidade de conviver, e aí vem a coisa mais complexa. O nosso pior, não o nosso melhor, o nosso pior como ser humano vem à tona. E o livro desnuda isso. Como nós somos capazes de coisas horrorosas, como nós somos capazes de aterrorizar pessoas, de buscar excluí-las, de segregá-las. Claro que nós somos capazes também de fazer o contrário. Claro que nós somos também capazes, todas e todos, de encantar, de elevar, de produzir o benéfico no lugar de apenas edificar o maléfico. No entanto, José Saramago nos adverte muito fortemente o quanto que o nosso horror, ele primeiro está presente em nós e pode vir à tona. E segundo, se nós não nos atentarmos para isso, na nossa convivência, no nosso cotidiano, no nosso contato, por exemplo, por intermédio das redes sociais, por meio daquilo que deveria nos aproximar, nós vamos criando, pouco a pouco, um estado, não de demência,
ou de impossibilidade do enxergar, mas, acima de tudo, da impossibilidade do conviver. E é muito forte imaginar que Saramago, no seu centenário, no 16 de novembro de 2022, possa ser lembrado. Parênteses, faça o teu melhor. Provavelmente, se eu dissesse isso a Saramago, ele diria, estou procurando fazê-lo. E ele o fez. Aliás, Saramago é uma das pessoas que mais me encantou numa coisa que parece absurda. Ele tem um livro sobre Jesus. Ele é absolutamente ateu. Ele era ateu, assim se declarava. Ele escreveu um livro chamado O Evangelho segundo Jesus Cristo, que é a história de Jesus contada por um ateu. Pois bem, de todos os livros que eu vi sobre a vida de Jesus de Nazaré, esse foi o que mais me capturou num ponto, em algo que eu nunca tinha pensado, que é a relação de Jesus de Nazaré com o seu pai adotivo, José. E há uma cena no livro que quem leu deve se lembrar, quem não leu, um dia visite o livro, em que Jesus é informado da morte do pai dele. E vai até ele, ao pai que faleceu. E eu nunca me esqueço, porque é impossível não derramar lágrimas lendo sobre o encontro de Jesus de Nazaré com o seu pai José, ali falecido. Essa dimensão humana, essa força conseguida por Saramago, ela fica muito mais impactante porque, ao trazer um ateu, alguém que se declara avesso a qualquer tipo de crença sobrenatural ou numa força divina ou superior, é muito interessante como ele é respeitoso no que faz e, ao mesmo tempo, acaba nos emocionando. Eu não esqueço que, vez ou outra, ao falar isso que eu estou dizendo agora, as pessoas às vezes falam assim, e para você, qual é o melhor livro do Saramago? Porque a noção do melhor significa que você eleva aquilo ao lugar mais alto. E é interessante porque o melhor livro do Saramago talvez tenha que ser perguntado a ele, e ele talvez dissesse, não precisaria dizê-lo, este é o meu melhor livro porque foi o melhor que eu fiz naquela condição. E Saramago, de fato, ele nos coloca algo que é a busca de fazer com que a humanidade não seja banal, pequena, fútil, estúpida.